Lula chegou em Juiz de Fora acompanhado da senadora e candidata à presidência no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB, e da ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, da Rede, a prefeita Margarida Salomão, do PT, e o atual vice-governador de Minas, Paulo Brant, do PSDB, também estavam na comitiva. Durante a coletiva de imprensa, Lula falou sobre economia, inflação e em recuperar o crédito dos brasileiros endividados. Fizeram uma brincadeira de dar empréstimo consignado para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, sabe, com juros de 3,5% ao mês. Você sabe o que significa juros de 3% ao mês? Significa 50% ao ano. Ora, nós fizemos no nosso programa de governo uma proposta que nós vamos renegociar a dívida de quase 80% das famílias que estão endividadas. Endividadas para comprar comida, endividadas para pagar a conta d'água, pagar o imposto. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com o setor varejista para tentar encontrar uma solução. Nós vamos tentar conversar com o sistema financeiro para encontrar uma solução, para que a gente possa desobstruir, sabe, 80% da população brasileira que hoje está se endividando para comprar o que comer. Está usando o cartão de crédito para comprar o que comer. O candidato disse que pretende continuar com o Auxílio Brasil e criticou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o salário mínimo. O ministro da Economia dizer que o salário mínimo vai ser desindexado, ou seja, isso significa que o reajuste do salário mínimo não vai ter mais aumento real. Estejam preparados 22 milhões de aposentados, 32 milhões de pessoas que ganham salário mínimo nesse país, não vão ter aumento acima da inflação. E vocês estão lembrados que no nosso governo, todo ano o salário mínimo aumentava, todo ano, de acordo com o PIB. A gente dava a inflação e depois a gente dava o PIB dos últimos 2 anos como aumento real. E isso acabado, simplesmente acabado, como se a pessoa que ganha o salário mínimo não precisasse ter um aumento de vez em quando para poder continuar comprando os remédios, que eles também acabaram com a farmácia popular. Terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet reforçou o apoio a Lula e criticou Bolsonaro. Eu não aceitaria jamais estar ao lado de um presidente que é desumano, que não ama as pessoas, que não coloca as pessoas em primeiro lugar. E foi isso que nós vimos, lamentavelmente, nesses 3 anos e meio de governo Bolsonaro. Foi isso que eu presenciei na CPI da Covid. Quando o Brasil mais precisou do seu presidente, ele virou as costas para o povo brasileiro. E isso resultou em centenas de milhares de mortes prematuras. Marina Silva falou sobre a necessidade de combater as desigualdades e defender a democracia. É muito natural que estejamos todos aqui em um movimento para unir o Brasil. E unir o Brasil em torno de quem reúne as melhores condições para preservar a democracia. Mas uma democracia que tem cor, uma democracia que tem gênero, uma democracia que tem uma geografia. As mulheres pretas são as que vivem as piores dificuldades. Os jovens são os que vivem as piores condições de violência. Os indígenas são os que estão sendo assassinados. 400 indígenas foram assassinados de 2019 até agora. Mas nós estamos por aqui para mostrar que é possível fazer esse movimento em torno daquele que reúne as melhores condições para preservar e ampliar a democracia, para combater as desigualdades sociais e para levar o Brasil para um outro patamar no modelo de desenvolvimento que também proteja seus indígenas e os recursos naturais. Perguntado sobre propostas para a educação, Lula disse que vai reforçar programas como o FIES. A gente precisa parar de achar que educação é gasto. Educação é investimento e quanto mais investimento em educação a gente fizer, mais frutos a gente vai colher, vai melhorar a qualidade dos produtos brasileiros, vai melhorar a qualidade da produção brasileira e a gente daqui a pouco estará exportando inteligência, conhecimento e não apenas minério de ferro ou soja. A gente quer exportar mais coisa. Por isso, nós triplicamos o orçamento da educação no nosso período de governo, coisa que esse governo está acabando. Tem universidade hoje que não está conseguindo mais pagar a conta de luz, porque todo dia ele ameaça um corte, ameaça um corte, ameaça um corte, e quem paga o preço
são os estudantes, ou na verdade quem paga o preço é o futuro do Brasil. Depois da coletiva, Lula deu uma entrevista exclusiva para a TV Alterosa. Eu gostaria que você fizesse a pergunta que tiver na cabeça. Então vamos lá. Para que o povo saiba que essa é uma entrevista sem censura. O único critério da nossa entrevista aqui é a verdade. Na pergunta dele e na minha resposta. Essa é a primeira vez que Lula visita Juiz de Fora como candidato em 2022. Em maio, ele esteve na cidade como pré-candidato. Antes de seguir para o comício, o ex-presidente participou de uma caminhada com apoiadores pelo centro da cidade. Ele discursou durante o trajeto, que foi feito boa parte do tempo debaixo de chuva. Tem a nossa querida Margarida que está conosco. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores. E Juiz de Fora é o quarto maior de Minas. Na cidade, Lula venceu Bolsonaro no primeiro turno. Ele teve 52,62% dos votos válidos contra 38,41% do atual presidente. Em Minas, o petista também saiu na frente com uma diferença de 563.307 votos. Ele teve 48,29% e Bolsonaro 43,60%. O estado é considerado uma peça-chave para as duas campanhas. Na Praça da Estação, Lula discursou para os apoiadores do alto de um trio elétrico. Faltam 10 dias e vocês ainda vão ouvir muitas mentiras do nosso aniversário.